Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Presim Card nos supermercados Presim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Sexta-feira, 19 de agosto, estamos chegando com o Meio-Dia Paraná em meio a mais uma onda de frio. A mínima hoje em Londrina foi de 5,6 graus. A mudança no tempo e a previsão para o fim de semana estão em destaque na edição de hoje. Agora, 13 graus em Londrina. Muito bom dia para você, sinta-se em casa, participe do Meio-Dia Paraná e veja o que mais é notícia aqui no seu horário de almoço. Justiça aplica mais de R$200 mil em multas em ex-guardas municipais de Londrina. Eles foram investigados e condenados pelo desvio de mais de R$600 mil durante a apreensão de um carro. Vamos falar também de outra decisão que pode impedir que os atuais guardas continuem, por exemplo, fazendo apreensões de drogas. Atendimento incerto. Um dos hospitais da nossa região tem leilão marcado para pagar dívidas trabalhistas. E um tira dúvidas para quem está respondendo o Censo 2022. Será que pode pedir o CPF? E o e-mail? Antes de chegar às casas das pessoas, os recenseadores passam por um treinamento como este. Todas as perguntas do censo são explicadas a eles em detalhes, uma a uma. Eles também são orientados como proceder no caso de enfrentar algum tipo de resistência do morador. Te convido a ficar por dentro ainda da prisão de um advogado suspeito de usar documentos falsos para liberar um carro apreendido em Londrina. Os preparativos para mais um mutirão de vacinação, com vários postos de saúde abertos neste sábado. E uma reportagem especial para marcar as 3 décadas do Autódromo de Londrina, que se tornou um dos mais importantes do país. Você vai conhecer hoje, aqui no Meio-Dia Paraná, histórias de pessoas que fizeram parte do nascimento e crescimento desse gigante do automobilismo paranaense, o Autódromo Ayrton Senna. E são 30 anos de história que a gente está bastante orgulhoso, eu, Luiz e o Daniel, participando dessa história. Então vai ficar para os nossos netos, nossos bisnetos, para poder saber que a gente fez parte dessa história aqui do autódromo. Realmente foi a realização do sonho de muitas gerações. Mais uma onda de frio atinge boa parte do país, nem mesmo as regiões mais quentes, como o norte do estado, escaparam desta vez. Às sextas-feiras, o tempo é assunto para a nossa Giovana Machado, que está chegando já no comecinho do nosso Meio-Dia Paraná. Seja bem-vinda. Bom dia também, Gil. É uma onda de frio que vem para ficar quanto tempo? Te conto, Alberto. Boa tarde para você. Boa sexta-feira, gente, para todo mundo que está acompanhando o Meio-Dia Paraná. Essa onda de frio que chegou aqui, Albertão, ela vai ter o auge, principalmente agora nesse final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, mas as temperaturas mais baixas se estendem aí pela próxima semana, viu? Principalmente nas manhãs. À tarde, horário do almoço, elas ficam bem mais agradáveis. Agora, olha, nesse tempinho gelado, gente, rende paisagens lindas, principalmente no início do dia. Hoje, o cinegrafista Marcelino Barbosa passou um frio, mas flagrou essas imagens lindas no nosso Jardim Botânico, também no Lago Igapó. O pessoal que não deixa de praticar exercício físico, viu? Pode estar o frio que for. O pessoal estava fazendo foto, inclusive, né? Registrando essas paisagens lindas hoje cedinho por lá. Mas depois da chuva, que deixou a gente ontem à noite, essa massa de ar polar veio com a frente fria, né? Ela se estendeu por todo o nosso estado e aqui em Londrina
Londrina, as temperaturas também foram bem mais baixas. A temperatura mínima registrada aqui na cidade nessa sexta-feira foi de 6,6 graus por volta das 7 horas da manhã, isso de acordo com os termômetros, do CIMEPAR e do Climatempo. E a sensação térmica no local de medição, olha só, foi de 1,8. É claro que se aqui no norte, na nossa Londrina, fez essa sensação, imagina na metade sul, As cidades mais geladas nessa sexta foram Palmas, com menos 2,4, Pinhão, com menos 0,5 e Guarapuava, com menos 0,3. Esse, Alberto, é o resumão da nossa sexta-feira gelada, que, como você disse, o norte do Pará não ficou de fora, não. Você falou ali, 5,6 graus, enfim, é um dia bastante gelado, mas ainda não é o mais gelado do ano. Não, Alberto, a gente já teve temperaturas mais baixas, principalmente ali no mês de maio, Fez um outono muito gelado, um pouquinho atípico aqui no norte do estado. E essa não é a última onda de frio não, viu, pessoal? Mas essa é a prevista, que é a mais intensa para o inverno desse 2022. Alberto, ainda tem novas ondas de frio, que a gente, claro, vai atualizar o pessoal, Mas devem ser um pouquinho mais amenas. Tá, ok, então a Gi daqui a pouco volta com todo esse detalhamento, com mais imagens, inclusive. E eu te convido a participar, mandando imagens aí do frio pela cidade, imagens que você registrou no início da manhã, aqui para o nosso aplicativo, o Você na RPC. Falei do frio, mas claro, tem vários outros assuntos, você tem sempre espaço aberto para participar e interagir. Pode mandar também imagens suas no Autódromo Ayrton Senna, isso porque hoje tem reportagem especial mostrando os 30 anos do Autódromo Internacional de Londrina. Nossa equipe resgatou imagens da construção, de competições, é um material bem bacana. Então, não perca tempo, já mande a sua imagem, sua foto, seu vídeo para marcar presença aqui no nosso Meio Dia Paraná. A imagem, inclusive, aí é ao vivo da Zona Norte e bem ao meio dessa imagem, o nosso Autódromo Ayrton Senna. A Justiça determinou a aplicação de multas que passam dos R$200 mil para ex-guardas municipais de Londrina, que foram condenados por desvio de dinheiro durante uma operação. Eles já tinham sido demitidos pela Prefeitura e agora tiveram as perdas dos cargos reafirmadas também por parte da Justiça. Vanessa Navarro, muito bom dia, boa sexta-feira para você. Que caso é este especificamente e o que prevê a sentença? Bom dia para ti também, Alberto, para todos aí que acompanham o Meio Dia Paraná nessa sexta-feira gelada. Esse caso, ele ocorreu em novembro de 2018. 4 equipes da Guarda Municipal participaram da abordagem a um veículo onde foi encontrada uma grande quantia de dinheiro, calculada, estimada mais tarde em cerca de R$1,5 milhão. Só que naquele dia não foi este o valor que chegou, que foi entregue à Polícia Civil. Investigações posteriores apontaram que agentes da Guarda Municipal ficaram com uma boa parte desse dinheiro, não entregaram tudo à polícia, teriam se apropriado de quase R$700 mil. Na época, 15 guardas chegaram a ser afastados dos seus cargos, mas depois ficou constatado que 2 deles não participaram da partilha desse dinheiro, se negaram a ficar com dinheiro ilícito, então foram 13 os que efetivamente responderam por esse caso em várias esferas, civil, criminal e administrativa. No âmbito da Prefeitura, eles foram demitidos em 2019 após responder por essa irregularidade em um processo aberto pela Corregedoria. E agora saiu a decisão da ação civil movida pelo Ministério Público. A Justiça entendeu que todos os 13 réus cometeram ato de improbidade administrativa, má conduta do agente público, nesse caso configurada pelo enriquecimento ilícito, pela apropriação de dinheiro que deveria ter sido entregue aí às autoridades. E eles foram condenados a pagamentos que, somados de multas, ultrapassam R$200 mil. Além disso, também a perda de direitos políticos por períodos que variam de 4 a 8 anos. E uma parte dos guardas também foi condenada à perda de mais R$150 mil, R$20 mil para cada um dos seus patrimônios, já que houve o entendimento de que eles enriqueceram ilicitamente às custas desse dinheiro que não chegou aonde deveria. E a Justiça, além disso, confirmou, como o Alberto comentou, a demissão
demissão dos guardas, ou seja, ainda que eles recorram e ganhem dessa demissão que foi feita pela Prefeitura, agora também a Justiça confirmando isso e determinando mais, que se eles estiverem ocupando qualquer outro cargo público na época em que esse processo terminar, ou seja, que não couber mais recursos, eles também deverão ser demitidos, também vão perder esses cargos. Daqui a pouco vocês conferem aqui no Meio Dia Paraná, a reportagem completa em que a gente detalha um pouco mais dessa decisão. A gente separou trechos para vocês, inclusive do que guardas, alguns dos réus, ex-guardas, tentaram chegar a alegar e também o que embasou a decisão do juiz. Lembrando, claro, também um pouco mais desse caso. Alberto. Valeu, Vanessa, muito obrigado. Daqui a pouco também o posicionamento dos advogados dos guardas, até porque certamente todos vão recorrer aí para tentar evitar a aplicação das multas. Ainda sobre essa corporação tão importante, a Guarda Municipal, uma decisão de ontem do STJ em Brasília pode ter impacto enorme na forma que os guardas municipais trabalham atualmente em todo o país. O STJ entendeu que eles devem concentrar os serviços na vigilância de prédios e outras áreas públicas, sem fazer, por exemplo, operações relacionadas ao tráfico de drogas. Os ex-guardas municipais foram condenados por improbidade administrativa. A Justiça concluiu que eles se enriqueceram ilicitamente após desviar dinheiro apreendido no exercício da função. O caso ocorreu em novembro de 2018, durante revista a um veículo que escondia uma grande quantidade de dinheiro vivo. Investigações posteriores apontaram para um... Essa aí é a reportagem sobre as multas aplicadas aos guardas demitidos. Agora sim, você vai ver a reportagem que eu chamei antes, que é essa decisão do STJ em Brasília, que pode impactar na forma dos guardas trabalharem. O STJ entende que eles devem centralizar os serviços nos atendimentos à segurança dos órgãos públicos, de praças, prédios das prefeituras e não em patrulhamentos, como no combate ao tráfico de drogas. Acompanhe aí. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ocorre num processo envolvendo guardas municipais de São Paulo, mas a decisão pode ter impacto no trabalho de guardas de todo o país. O STJ anulou uma condenação por tráfico de drogas por entender que a investigação e prisão nestes casos não pode ser feita em patrulhamento de rotina de guardas municipais. Para o tribunal, guardas não podem exercer atribuições de policiais civis e militares. O serviço da GM deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. Ainda conforme o STJ, guardas só podem fazer a abordagem de pessoas e revistar suspeitos quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação, ou seja, à proteção de bens públicos. Para o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, o propósito das guardas municipais vem sendo significativamente desvirtuado ao ponto de estarem se equipando com fuzis. Ainda segundo o entendimento, guardas não têm permissão para realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias no combate à criminalidade. A decisão do STJ pode gerar um efeito cascata, atingindo também outros processos envolvendo operações de guardas municipais pelo país. Em Londrina, além de proteger prédios públicos, os guardas também têm participado de fiscalizações e prendido traficantes, por exemplo. A Guarda Municipal de Londrina foi criada em 2010. Hoje são cerca de 310 agentes e um concurso está em andamento para contratar outros 50. O resultado dos aprovados na prova escrita está previsto para ser divulgado na próxima segunda-feira, 22 de agosto. A Prefeitura de Londrina ainda não informou se vai repassar uma nova orientação à nossa Guarda Municipal a partir dessa decisão do STJ, que passa a entender aí que o alvo da Guarda Municipal é patrulhamento de prédios públicos, de praças, enfim, espaços compartilhados por toda a população e não outros patrulhamentos que devem ficar a cargo, portanto, de policiais civis e militares. Enfim, é uma mudança substancial que pode vir por aí, com base nessa decisão tomada ontem lá em Brasília. Agora, 12:01. A Justiça mandou soltar um advogado preso ontem à tarde em Londrina. Segundo a Polícia Civil, ele foi flagrado tentando liberar um carro usando documentos falsos. Mônica, boa tarde para você. Como isso ocorreu?
Oi, Alberto, boa tarde a você, boa tarde também para todos. De acordo com informações da Polícia Civil, ontem à tarde o advogado Ademir de Oliveira foi até o pátio do Detran aqui em Londrina para tentar reaver esse veículo que aparece nas imagens, uma Mercedes ano 95. Ele chegou até lá com uma procuração no nome de outra pessoa, de acordo com a polícia, de uma mulher. Foi aí que um dos funcionários do Detran desconfiou um pouco desse documento, isso porque, segundo esse funcionário, estariam faltando algumas informações. Depois disso, a polícia foi acionada. Vamos ouvir agora o delegado responsável pela investigação, o Edgar Soriani, que falou um pouco mais de tudo o que aconteceu ontem à tarde no pátio do Detran. Foi uma grande sacada do atendente lá do Detran, que obviamente está acostumado a lidar diariamente com essas situações, e ao olhar a procuração, que é o documento que estava falsificado, notou algumas irregularidades nesse documento, como gatilhos de segurança, principalmente no número do reconhecimento, acho que são 15 ou 16 números, estava faltando a ausência de um ou outro carimbo nesse documento, e levantou essa suspeição sobre essa possibilidade. Foi passado ao diretor da Ciretran, que imediatamente entrou em contato com o cartório. O cartório, por óbvio, como é um reconhecimento por verdadeiro, eles têm que assinar uma lista no cartório, que você esteve lá e fez esse reconhecimento. E neste livro, no dia que estava esse reconhecimento, não constava a presença da pessoa. Então, entre outros fatos, levou a afirmar com certeza absoluta que tratava-se de um documento falso. Nesse momento, ele fez um contato aqui com a delegacia e fomos até lá e conseguimos deter ele ainda no local dos fatos, tentando fazer uso dessa documentação para retirar um veículo indevidamente do Detran com documentação fraudulenta. Bom, esse veículo, de acordo com a Polícia Civil, teria sido apreendido na semana passada durante uma blitz. Eles não tiveram a informação se naquele momento, quem estava com este veículo e também o motivo dessa apreensão que aconteceu durante uma blitz aqui mesmo em Londrina. Nós entramos em contato com esse advogado que informou ser inocente e que também é uma vítima dessa situação. Ele disse ainda que vai responder sobre essa situação nos autos. A Polícia Civil ainda informou que está em busca dessa mulher, onde o nome aparecia na procuração. Essa mulher seria moradora do estado de São Paulo, eles estão tentando contato ainda com ela. Como a gente reforçou no início, ele foi preso ontem, mas passou por audiência de custódia e vai responder possivelmente, Alberto, neste primeiro momento, por uso de documento falso. É com você. Valeu, obrigado. Foi autorizado então a ficar em liberdade por parte da Justiça. E agora há pouco, um homem foi preso na Avenida Higienópolis, a poucas quadras ali, abaixo do cruzamento com a JK. Donos de veículos contaram que ele estava riscando alguns carros estacionados e a PM foi chamada. Levou esse homem para a delegacia. Essas imagens aqui são do Rafael Machado, repórter do G1 em Londrina. Ele que estava passando por lá e garantiu essas imagens, compartilhando com você aqui no nosso Meio Dia Paraná. Uma nova turma de recenseadores começa a ir para as ruas de Londrina na semana que vem. São equipes que estão sendo treinadas para reforçar o trabalho do Censo 2022. Já são 3 semanas de trabalhos, mas a população ainda tem muitas dúvidas em relação ao que pode ou não pode ser questionado, a forma de atuação dos recenseadores. Uma dessas dúvidas está cadastrada aqui no nosso telão. Pergunta enviada pela Miriam. Preciso de uma informação. O pessoal do censo do IBGE, quando vocês mostram na TV, esse pessoal usa o jaleco azul. Vi esta semana na minha rua, em uma determinada casa, alguém com jaleco cinza, também com o slogan do IBGE. Isso pode? Tem esse padrão diferente? Ontem também eu vi uma outra pergunta, essa outra acho que não está por aqui, mas um telespectador questionando se durante o censo se pode perguntar o CPF da família, do entrevistado no caso, do pesquisado, ou mesmo pedir o e-mail de quem está sendo abordado naquele momento. São vários questionamentos e a repórter Patrícia Pivetta foi até o IBGE conversar com o coordenador do censo em Londrina para tirar estas e outras dúvidas dos nossos telespectadores. O trabalho demanda esforço e paciência. O recenseador percorre todas as casas da rua e volta outras vezes se não encontrar o morador.
Seu Nobu respondeu de primeira e não teve dúvidas de que estava passando as informações para um recenseador do IBGE. Tem os crachá, tem tudo, então tranquilo. Não teve problema nenhum, não. Os recenseadores têm até novembro para aplicar o questionário em todos os domicílios brasileiros. Os dados vão ajudar, entre outras coisas, no desenvolvimento e implementação de políticas públicas. Mas só se passaram 3 semanas do início da pesquisa e já há relatos que vão além da dificuldade de encontrar o morador em casa. Reclamava do censo, do IBGE, das perguntas, que as perguntas eram ridículas, que não existia motivo de eu estar ali, que o meu trabalho não fazia sentido algum, porque aquilo não servia para nada. Me senti como pessoa um lixo. De tudo que eu falava, ele falava que eu era burra, que eu que deveria saber a resposta, que eu não estava vendo que ali a resposta era óbvia. Esta nova turma de recenseadores está concluindo o processo seletivo complementar. Logo, logo eles vão para as ruas cientes que vão encontrar muita gente desconfiada. Antes de chegar às casas das pessoas, os recenseadores passam por um treinamento como este. Todas as perguntas do censo são explicadas a eles em detalhes, uma a uma. Eles também são orientados como proceder no caso de enfrentar algum tipo de resistência do morador. Nós já somos treinados mais para sermos apaziguadores. Fábio, que coordena os trabalhos do censo em Londrina, esclarece algumas das principais dúvidas da população. O recenseador pede o número do CPF e o e-mail à pessoa que prestou as informações. O questionário, ele prevê, sim, o levantamento do número do CPF e o endereço de e-mail. O e-mail mais para verificar alguma informação restante ou pelo próprio número do telefone. No caso do CPF, é feito um registro administrativo. O informante não é obrigado a informar o número do CPF caso não se sinta confortável para tal. É muito importante destacar isso. Colete cinza, preto, branco, pode? Não. Segundo o pessoal do IBGE, tem que ser sempre azul. Não, o uniforme do recenseador, o padrão, é o colete azul, com a logo do IBGE. Ele vai estar portando também o crachá com a foto dele, o nome e o número da matrícula. O morador ele pode também estar tirando o QR Code desse crachá que vai estar direcionando para o site do IBGE. Outros recenseadores, até por questão do tempo, eles podem estar utilizando também um boné com a aba amarela, mas o padrão é sempre colete azul. E se ainda assim houver dúvida, o morador pode confirmar a identidade do recenseador pelo telefone 0800 721 8181. Outra opção é acessar o site respondendo.ibge.gov.br e checar o nome do profissional. O importante é responder o censo, uma obrigação de todos os brasileiros. Para saber quantas pessoas tem, a cidade, tudo, como é que está indo a cidade, tudo, Eu acho que é interessante, sim. Se você tem mais dúvidas, mande aqui para a gente pelo aplicativo Você na RPC. O Meio Dia Paraná sempre se preocupa em fazer um jornalismo com informações confiáveis, apuradas para ajudar nossos telespectadores a sanar as dúvidas, a conseguir informações que ajudem no dia a dia, até para que você possa responder o censo com tranquilidade e sem desconfianças. E aquilo, se a gente souber, tiver a resposta fácil, já vem nessa edição do Meio Dia Paraná. Caso não, a nossa equipe vai atrás, vai apurar e com certeza nos próximos dias vem a resposta para você aqui na nossa RPC. De volta aqui na companhia da Giovana Machado para falar desse fim de semana gelado que está se aproximando. É mais uma das ondas de frio desse inverno. Essa geada aqui, Giovana, não é tão perto da gente, Foi no sul do estado, ali, região de Guarapuava, um frio por lá bem mais intenso. O que o pessoal quer saber é se esse frio todo vai chegar por aqui também nos próximos dias ou se essa onda de frio logo, logo vai embora.
Olha, Alberto, para os próximos dias, sábado já, viu? A previsão é que pelo menos não com tanta intensidade como a gente vê lá nas cidades de Palmas, né? General Carneiro, por exemplo, mas a previsão é que tenha geada assim já para amanhã, viu? Aqui no norte do estado. Ainda hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Aí na semana que vem, aí sim, essa onda de frio perde força e as manhãs vão ficar mais geladas, mas aí ao longo do dia a temperatura vai ficar mais confortável, viu? Mas não é a última onda de frio não, ainda tem previsão de mais ondas de frio para o mês de setembro. Claro que os meteorologistas estão acompanhando, a gente vai atualizar isso para você ainda, né, ao longo dos nossos jornais. Mas quem vai ficar feliz que esse tempo frio não vai durar tanto tempo, eu aposto, é a nossa Moniquinha, viu? A Mônica é uma das nossas madrugadeiras, olha aí ela, que geralmente, né, faz as entradas ao vivo no Bom Dia Paraná. Hoje não foi diferente, acordou bem cedinho, pegou esse vento gelado, essas temperaturas bem baixas por aqui. Mônica, conta pra gente. Agora, a sensação tá um pouquinho mais confortável e ainda, a gente reclama, né? Mas tem gente que estava esperando por esse frio intenso por aqui. Conta pra gente. Hoje eu sofro muito com esse frio, eu e o Alceu Nascimento, a gente que está desde cedo nas ruas, como você disse. E a questão do frio aqui em Londrina é porque a gente começa o dia já sentindo bastante frio, só que ao longo da manhã, principalmente hoje, essa temperatura foi caindo ainda mais. Fora esse vento que é normalmente cortante, bastante gelado, e a gente sofre ainda mais. Agora, felizmente, apareceu um solzinho por aqui, né? A gente consegue ver também que o céu já está um pouquinho mais aberto, né? A gente está sentindo um calor maior e a temperatura também foi subindo. Ainda assim, ao longo da manhã, não só eu, mas muita gente passou bastante frio. A gente tem imagens aí do Marcelino que também mostram algumas pessoas no centro da cidade sentindo muito frio, já tirando a touca, a luva, aquele casacão do guarda-roupa para poder superar mais essa onda de frio. Tem também algumas imagens ali da barragem do Igapó, que normalmente aquela força da água que já estava bastante forte desde ontem por conta da chuva que caiu aqui na nossa cidade, sobe aquele vaporzinho, né? E é um frio bastante forte. Nós também estávamos com esse vaporzinho, Gi, mas saindo da boca, sentindo muito frio. Enquanto a gente estava fazendo nossas entradas para o Bom Dia Paraná hoje de manhã, durante aquele gelo maior da manhã, passou uma mulher pela gente, ela estava saindo do trabalho para comprar ali o café da manhã e eu fiquei chocada porque ela estava sem blusa e também não estava usando meia, estava até com um sapatinho ali que dava para ver o calcanhar. Aí eu falei, meu Deus do céu, a senhora não está sentindo frio não? Vamos ouvir o que ela disse. Eu amo frio. Amo! Demorou para chegar. E cadê a blusa? Tá lá na empresa. Não vai colocar? Não. Tá bom assim? Tá ótimo. Por que a senhora gosta tanto do frio? Ah, porque eu não gosto do calor. Eu acho o frio assim, ele dá mais energia. Pra senhora, né? Porque pra mim... tem gente que gosta. E eu reforço, nada de energia para mim nesse frio. Eu já levanto da cama sofrendo, ligo o celular ali, vejo quantos graus estão fazendo e já falo, meu Deus, que blusa que eu vou ter que pegar porque o frio vai ser cortante. A Giovana trouxe mais detalhes já na previsão do tempo, vai falar um pouco mais também, mas Gi, o que eu senti hoje de manhã foi isso. A gente já saiu num frio, né, para iniciar nosso dia de trabalho. Enquanto a gente estava trabalhando naquela correria, a temperatura caiu pelo menos uns 2 graus e eu senti mais frio. O Alceu, que está aqui na minha frente, ele fala, você é friorenta, você sente frio demais, já tá calor. Mas ele tá fazendo, isso mesmo. Mas eu sinto muito frio e eu não gosto de frio. E eu sei que muitos londrinenses também não. Eu sou sul-mato-grossense e lá a gente é acostumado com o calorão e eu quero que esse calor volte. Gi, conta pra gente. Boa, Moniquinha. Vai demorar um pouquinho, viu? Para esse calor voltar realmente aqui para o nosso Nortão. Eu sou do seu time, também não gosto muito desse frio forte, não. Mas a dona Cirlei acho que é uma das únicas aí, né? Toda feliz com o pão de queijo dela quentinho lá, para pelo menos amenizar um pouquinho da temperatura gelada que estava fazendo hoje cedo. Mas eu vou detalhar um pouquinho mais, viu? Essa frente fria que chegou aqui no nosso estado essa semana, de início, a partir da terça-feira aí, ela ajudou, né? Inclusive a superar a média
histórica de Londrina de chuva, porque ela trouxe chuva a partir de terça-feira, choveu de forma mais intensa, principalmente na quarta e quinta-feira, né? De acordo com os meteorologistas, de acordo com a medição do Climatempo, nessa semana aqui em Londrina choveu 61 milímetros. No mês de agosto, o acumulado aí soma 121 milímetros, sendo que a média histórica do mês, segundo o Climatempo, é de 70 milímetros. Então, isso quer dizer que nesse mês de agosto desse ano, né, de 2022, choveu 72% aí a mais do que a média histórica. Atípico, né? E, por enquanto, não há mais previsão de chuva para esse mês. Com a chuva indo embora ontem à noite, né? Por enquanto, não tem essa previsão de mais chuva para esse mês. O amanhecer de hoje, então, ficou bem visível, céu ainda entre nuvens, né? Mas deu para ver aí, principalmente esses registros dos telespectadores Márcio Vendrametro e também da Ana Maria Campana, que perguntou, será que vai fazer frio? Vai sim, Ana! Do alto aí nós temos as imagens registradas pela nossa engenharia, pelo Juliano, gravadas hoje cedinho do amanhecer da área do aeroporto aqui de Londrina. Tempo lindo, amanhecer lindo nessa sexta-feira aqui na nossa cidade, né? Te mostro com mais detalhes também aqui do nosso mapa. Como que ficou a imagem de satélite. A nebulosidade indo em direção ao litoral, por lá ainda teve essa possibilidade de chuva, choveu bem fraquinho por lá hoje de manhã, mas todo o nosso estado ficou assim, bem ensolarado e na metade sul, com esse frio ainda mais intenso. Te conto detalhes também aqui da nossa região. A mínima registrada em Rolândia e Apucarana foi de 6 graus, Jacarezinho com 7 graus. As máximas vão subindo aí, né, nessa hora do almoço, principalmente até as 4 horas da tarde, deve fazer 17 graus lá em Jacarezinho, 19 em Bandeirantes. E aqui em Londrina, te conto um pouquinho mais detalhes, essa mínima de 8 graus aqui em Londrina foi registrada principalmente ali na área do aeroporto, né? Diferente do 5,6 registrada pelo CIMEPAR. À tarde, a temperatura pode chegar até 17 graus e à noite 14. Mas olha, Alberto, não se engana, viu, pessoal, com essa temperatura de 14 graus hoje cedo, porque amanhã a previsão é de esfriar ainda mais por aqui. Amanhã, o domingão, começo da próxima semana, é assunto para daqui a pouco. A gente tem outras telas para você, para detalhar aí esse frio ainda mais intenso e o cenário para os próximos dias. Conto sim, Alberto, daqui a pouco eu volto. Tá, então, nossa Giovana Machado marcando presença, deixando ainda mais completa a previsão do tempo no seu Meio-Dia Paraná. Agora, 12:18. Ex-guardas municipais de Londrina foram multados em mais de R$200 mil pela Justiça. Assunto que você vê primeiro aqui na RPC. Eles também foram condenados à perda do dinheiro que teriam se apropriado indevidamente durante uma operação. É a sentença de um processo movido pelo Ministério Público e que também reafirmou a demissão desses então guardas municipais. Os ex-guardas municipais foram condenados por improbidade administrativa. A Justiça concluiu que eles se enriqueceram ilicitamente após desviar dinheiro apreendido no exercício da função. O caso ocorreu em novembro de 2018, durante revista a um veículo que escondia uma grande quantidade de dinheiro vivo. Investigações posteriores apontaram para um valor de cerca de R$1,5 milhão, mas apenas parte desse dinheiro foi entregue à Polícia Civil. Segundo o Ministério Público, 13 guardas se apropriaram de R$640 mil e apenas 2 envolvidos na abordagem se recusaram a ficar com dinheiro ilícito. A Justiça separou os réus em 2 grupos. No primeiro ficaram 8 guardas que participaram da revista ao veículo. Alguns negaram ter se apropriado de dinheiro, mas o juiz Marcos José Vieira apontou que houve indícios e provas suficientes da irregularidade. Entre elas, delações de alguns dos próprios acusados, aquisição de bens com dinheiro vivo e apreensão de valores na casa de um dos agentes. Por conta disso, o juiz condenou os 8 réus à perda de valores acrescidos ao patrimônio deles, que correspondem a R$20 mil para cada um, com juros e correção monetária. Fixou ainda uma multa individual também no valor de R$20 mil e a perda dos direitos políticos por 8 anos. No outro grupo de réus estão 5 guardas que, segundo a acusação, receberam parte do dinheiro desviado como uma espécie de cala-boca. Um tempo depois, eles devolveram espontaneamente o dinheiro à Polícia Civil. Alegaram que aceitaram a quantia porque foram coagidos, mas depois se arrependeram. O juiz não aceitou esses argumentos.
Na decisão, disse que os réus não indicaram concretamente em que teria consistido a promessa de mal, injusto e grave que os levou a receber os valores ilegalmente desviados. E citou como prova de que não houve coação o fato de que 2 integrantes da equipe se recusaram a participar da partilha do dinheiro. Para esses 5 réus, as penas aplicadas foram a suspensão de direitos políticos por 4 anos e multa de R$10 mil para cada um. A Justiça determinou ainda para os 13 réus a perda de eventual função pública que estiverem exercendo quando houver trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não couber mais recursos. O juiz justificou essa decisão apontando que houve grave desvio de comportamento totalmente incompatível com a manutenção de vínculos funcionais com a administração pública. Lembrou ainda que os réus ocupavam o cargo de guarda municipal, instituição regida pelo princípio do respeito à coisa pública, a qual compete atuar na preservação da segurança e da ordem com respeito à dignidade humana, à cidadania, à justiça, à legalidade democrática e aos direitos humanos. Todos os acusados respondem, paralelamente, à ação criminal por fraude processual e peculato, que é o desvio de dinheiro público. Os 13 também responderam a processo disciplinar na Corregedoria da Guarda Municipal e foram demitidos pela Prefeitura em 2019, como mostrou o Meio Dia Paraná na época. A defesa dos ex-guardas municipais Alessandro Trindade, Marcos Santos de Oliveira, Robson Liberato de Oliveira, Emerson Pereira, Juan Gonçalves de Mari e Sidney da Silva Brandiglione disse que vai recorrer da decisão, pedindo a individualização da conduta dos acusados. A defesa de Kaique Rodrigues Lopes informou que vai recorrer da decisão, alegando que o Ministério Público enquadrou o acusado num artigo que deixou de existir. Nós ainda não tivemos o posicionamento da defesa dos demais acusados e agora condenados nesta ação proposta pelo Ministério Público. A Prefeitura de Londrina, por sua vez, se limitou a dizer que os acusados não pertencem mais à Guarda Municipal. Eles já tinham sido demitidos num processo administrativo há 3 anos e agora tiveram a demissão reafirmada nessa sentença judicial. 12h23, depois dos comerciais tem mais Meio Dia Paraná. Você vai ver como será o mutirão de vacinação deste sábado, com postos de saúde abertos em várias cidades da região. Também um leilão marcado pela Justiça para vender o Hospital Cristo Rei de Ibiporã. É um leilão para pagar dívidas trabalhistas. O hospital foi avaliado, o prédio do hospital, avaliado em mais de 12 milhões de reais. Uma reportagem especial para marcar as 3 décadas do Autódromo de Londrina. Você conhece a história do nascimento do Autódromo Ayrton Senna? Se não conhece, espera só um pouquinho, porque já já você vai conhecer. É rapidinho, depois do intervalo. Três décadas de histórias, de desafios e disputas acirradas. O Autódromo Internacional de Londrina completa 30 anos neste fim de semana. E o Meio Dia Paraná não deixaria essa data passar em branco. Tem reportagem especial resgatando imagens históricas e contando uma parte dessa importante trajetória. Quem está ao vivo no Autódromo Ayrton Senna, na Zona Norte de Londrina, é a nossa Daniele Souza. Dani, boa tarde para você. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, pessoal de casa. É isso, são 30 anos de história muito bem vividos, né? Aqui no Autódromo de Londrina. 30 anos que marcam não só o esporte aqui na cidade, né? Mas também muitos eventos passaram por aqui. Aqui o Autódromo de Londrina sediou, como a gente pesquisou nos nossos arquivos da RPC, desfiles do Carnaval, nos anos de 2001, nos anos de 2002, muita gente acompanhando esses desfiles por aqui, muita gente dentro das pistas, desfilando, né, participando dessa festa e muita gente acompanhando também, né? As nossas imagens mostram esse espaço todo lotado, muita gente festejando, mas foram nesses 30 anos os esportes de velocidade mesmo
quem marcaram essa história de vez. Por aqui tivemos pilotos do Stock Car, tivemos pilotos da Fórmula Truck, da Moto Velocidade e também do 500 milhas. A gente conversou, inclusive, na produção dessa reportagem, com pilotos que participaram dessas provas de 500 milhas e também que organizaram essas provas, que também completam 30 anos, 2 dias após o autódromo, viu? E essa reportagem especial que a gente preparou, eles participaram, contaram muitas histórias interessantes e a gente vai acompanhar agora. Veja só. Há 30 anos, a história do automobilismo londrinense ganhava um novo capítulo. A inauguração do Autódromo Norman Prochet, que 2 anos depois foi rebatizado como Autódromo Ayrton Senna, em homenagem ao piloto ídolo brasileiro. Aqui já estiveram pilotos da Fórmula Truck, Stock Car, Pickup Racing, Moto Velocidade, 500 milhas e várias outras provas, além de milhares de apaixonados pelo esporte. Antes mesmo de chegar ao dia da inauguração, projetos e sonhos de muitas gerações se entrelaçavam com essa linha de chegada. Beto Borghese, Aloísio Moreira e Daniel Procópio. Nomes que fizeram parte de cada um desses 30 anos e que acompanharam o passo a passo para chegar aos anos de glória. A gente participou de todas as reuniões anteriores à construção, principalmente o Beto Monteiro, que foi uma pessoa que participou muito desse projeto. A gente começou junto com tudo aqui, desde a terra e até o primeiro dia que andou. Betinho Monteiro que estava organizando, começou a organizar para desenhar a pista, fazer o que tinha que ser feito na pista. Depois o Beto Monteiro saiu, e aí entrou o Tásio Borghese. Era uma coisa muito esperada, a gente lamenta não ter chegado para nós, né, eu, a Luiz, o Tásio, muitos outros pilotos daqui, ter chegado antes desse autódromo, porque a gente saiu do kart e não tinha autódromo. A gente pegava, para você ter ideia, os carros na carreta para ir treinar em Cascavel. Olha só a dificuldade. Hoje, a 10 minutos do centro, nós temos um autódromo desse aqui. A construção do Autódromo de Londrina foi anunciada em junho de 1989, com previsão de entrega em dezembro do mesmo ano. Mas essa expectativa não se concretizou. Até agora, a única coisa que tem aqui no Autódromo de Londrina é muita terra. 70% do serviço de terraplanagem já foi concluído, mas falta, além de terminar esse trabalho, o asfaltamento da pista e toda a infraestrutura, ou seja, a construção de arquibancadas, de banheiros e de boxes. Nos 3 anos seguintes ao esperado para a entrega, as obras seguiam, em grandes proporções. Pilotos consagrados como Milton Esperáfico, da Fórmula Ford, e Maurício Gugelmin, da Fórmula 1, passaram pelo autódromo em construção e se encantaram com o que estava por vir. Eu estou sentindo um traçado diferente, um negócio assim bem pensado e realmente um belíssimo autódromo. O que eu vi até agora está muito bem feito e espero que o final, o acabamento, seja do mesmo nível, que sem dúvida vai ser um belo autódromo. Em meados de 1992, com o asfalto já pronto, o piloto Pedro Mufato estreou aquelas pistas. Foi uma volta experimental, antes da inauguração oficial, que só aconteceria meses depois. O piso é muito bom, áreas de escape, eu acho que é um circuito perfeito. Em 21 de agosto de 1992, finalmente chegava o dia da inauguração. Pilotos da Stock Car e Fórmula 3 passaram debaixo de chuva pelo circuito que contava com 3.146 metros de extensão. Me lembro, a gente ficava nos barrancos acompanhando a passagem dos carros. Só esse teste que já levou tanta gente para poder acompanhar, né? Primeira vez entrando na pista. Foi realmente muita emoção para todo mundo. Estava chovendo, a gente estava lá no barranco, tomando chuva para ver a corrida e imaginando e sonhando com o dia que nós estivéssemos lá na pista, né? 2 dias depois, cerca de 30 mil pessoas assistiram às corridas que apresentaram o Autódromo de Londrina ao público. Que movimentou a cidade toda, né? Porque inclusive na Fórmula 3 veio piloto da Argentina, do Uruguai,
e aí, incluindo do Brasil. Né? Eu tenho até hoje guardado um release da prova, tem uma credencial e a programação da prova e o nome dos pilotos que participaram da prova inaugural do autódromo. Você esperar um evento desse aqui na cidade, você ver esses carros, Stock Car, naquela época, nossa senhora, você pega Ingo Hoff, o Chico Serra, todos esses pilotos famosos correndo aqui. Beto e Aloísio, pilotos, e Daniel, fotojornalista, além de acompanharem o nascimento, participaram da diretoria do autódromo e rodaram e muito por essas pistas. Uma prova que você está organizando, um autódromo que você viu construir desde a fundação. Então, poxa vida, eu acho que poucas pessoas têm isso, né, que gostam do esporte a motor, você fazer a coisa acontecer e você desfrutar disso tudo. Então, o que eu posso esperar mais? Você está em casa com todos os amigos, a família, e você participou da construção do autódromo, você ganhar uma corrida do Campeonato Brasileiro aqui, foi muito legal. Isso eu guardo com um carinho mais especial. Motos, Fuscas, picapes, carros de Fórmula 1, da Fórmula 3. Momentos vividos dentro e fora dessas pistas, pelos pilotos, organizadores de provas e também quem lotava as arquibancadas. Lembranças de histórias do passado e desejo de que sigam acontecendo para a atual geração e também para as futuras. Londrina é privilegiada por ter uma praça dessa na localização que tem, porque todo mundo que vem aqui elogia exatamente isso, a facilidade de acesso, a facilidade de que as pessoas têm. E realmente foi a realização do sonho de muitas gerações. Eu não imaginava que ia chegar tão longe, porque nós éramos jovens, né? Você imagina, 30 anos atrás participando disso aí, e são 30 anos de história que a gente tá bastante orgulhoso, eu, Luiz e o Daniel, participando dessa história. Então vai ficar para os nossos netos, nossos bisnetos, para poder saber que a gente fez parte dessa história aqui do autódromo. São ótimas recordações eternizadas em nossos arquivos, imagens que você só vê aqui na RPC. Algumas imagens, inclusive, lá do dia da inauguração, são do repórter cinematográfico Rubens de Paula, que continua trabalhando conosco aqui no Meio Dia Paraná. Eu até convidei ele para gravar a entrevista. Ele não gosta tanto de aparecer no vídeo, mas as imagens estão ali, eternizadas e compartilhadas hoje com você. Dani, foi um material muito legal de produzir, de acompanhar agora no ar, mas é aquilo. Tem todo esse lado bom aí, todo esse avanço, mas temos também alguns problemas, alguns desafios que precisam ser resolvidos. Os nossos próprios entrevistados pontuaram alguns deles. Exatamente, Alberto. Tanto o Beto Borghese, quanto o Aloísio Moreira, quanto o Daniel Procópio, que conversaram com a gente para a produção dessa reportagem, pontuaram alguns detalhes importantes que eles julgaram, tanto pela experiência que eles têm no automobilismo, quanto na organização de provas, detalhes que eles acharam importantes serem pontuados e que fazem a diferença até mesmo para atrair novas provas aqui para o Autódromo de Londrina, né? Um dos detalhes que eles pontuaram foi da pista aqui do autódromo. Ela está precisando de um recap, segundo eles, e o desgaste que está, alguns buracos que a gente acompanhou durante a produção dessa reportagem, esse desgaste no asfalto faz também com que aumente o desgaste dos pneus, né? E isso, querendo ou não, encarece o custo para as equipes que correm por aqui e faz também com que essas equipes se afastem e procurem outros lugares para levarem essas competições, né? Um outro detalhe que eles apontaram foram os alambrados aqui que cercam o Autódromo Internacional de Londrina, né? A gente acompanhou em alguns pedaços, em algumas partes aqui, alguns trechos do autódromo, buracos nesse alambrado e que traz uma certa insegurança e isso também afasta as equipes, né? A gente conversou com eles três durante essa reportagem e eles falaram sobre isso e da importância de haver um cuidado maior com o autódromo. Esse autódromo tem que ter um carinho muito maior, sabe? Um cuidado maior para poder receber essas provas que nós perdemos praticamente todas as provas do brasileiro. Veio recentemente a Copa Truck aqui, mas Stock Car, Endurance, Porsche, essas categorias não estão vindo aqui porque não tem mais segurança, o asfalto já está
sabe, tem que ter uma recapagem. E, então, o problema é esse aqui, é falta de cuidado do nosso autódromo. Nós que realizamos as 500 milhas, eu, o Luiz aqui, e o Daniel, vai completar 30 anos, são 30 anos essa prova, a gente sente isso aí. O autódromo movimenta, né? O autódromo, você vê, a última prova que teve aqui agora, nacional, foi a da Copa Truck e a Sprint Race. Quer dizer, movimenta a cidade, a arquibancada estava cheia, mas precisa melhorar, conservar mais o autódromo, a pista. Nós temos muita necessidade de que o poder público olhe para isso aqui como se fosse, como é, uma coisa importante para o município. Para nós que somos moradores de Londrina há tantos anos, a gente sabe que isso aqui é um negócio que gera divisa para o município. Para o município e para o esporte, né? Sem dúvida nenhuma. A gente procurou a Fundação de Esportes para falar sobre isso e a Fundação de Esportes informou para a gente que as manutenções e reparos aqui já foram iniciados. A pintura e a roçagem já foram, inclusive, concluídas. A gente caminhando por aqui nota, né, a pintura feita na divisória da pista e também no arredor dessa pista também. Já foi realmente iniciada. E a gente perguntou também para a Fundação de Esportes sobre o asfalto e sobre o alambrado, que foram os detalhes apontados por esses pilotos e organizadores de provas que a gente conversou durante a produção dessa reportagem, né? Sobre isso, a gente ainda não conseguiu um retorno da Fundação de Esporte, mas o espaço aqui está aberto, né, Alberto, para que a Fundação de Esporte converse com a gente, fale sobre isso, sobre o andamento dessas manutenções, sobre os reparos tão necessários para trazer de novo tanta vida, tanta festa aqui para o Autódromo Internacional. Aí, valeu, Dani. Tomara que tenhamos efetivamente esses avanços aí, essas melhorias para consolidar ainda mais esse espaço aí tão querido por parte do londrinense e de tanta gente que vem de longe aqui para o nosso autódromo Ayrton Senna. Obrigado aí a Daniele Souza, repórter que está sempre de olho nos assuntos do esporte e hoje aí fazendo esse resgate histórico do nosso automobilismo. E ainda falando de esportes, de saúde, para quem gosta de pedalar, amanhã tem mais um ciclo Sesc. O percurso será de 10 quilômetros, saindo da chácara Vida Digna, na região da Fazenda da Nata. Chácara que fica ali depois do aeroporto de Londrina. A largada será às 3 da tarde deste sábado. Como se inscrever, como participar, é só entrar no nosso site e conferir. Esporte também é assunto para a equipe do GE, que entra no ar logo depois do seu Meio-Dia Paraná. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho no Globo Esporte tem Bicho do Paraná com Rony Ferreira, coreógrafo da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, que vestiu de música a apresentação de Rebeca Andrade nas Olimpíadas e de Daiane dos Santos também com Brasileirinho, lembra? A gente vai contar a história dele daqui a pouquinho no GE, tá imperdível, com muitas curiosidades. E também tem a classificação do São Paulo na Copa do Brasil, que foi heróica, né? Tava fácil, mas ficou complicada no decorrer do jogo contra o América. A gente mostra os melhores momentos no GE e também o Atlético, que agora foca em Libertadores. Faltam 11 dias para o jogão contra o Palmeiras. E o Filipão falou que a postura vai ser diferente. Como vai ser? A gente conta depois do Meio-Dia Paraná aqui no GE. Espero vocês. A Justiça marcou um leilão para tentar vender o prédio do Hospital Cristo Rei de Ibiporã. O imóvel foi avaliado em mais de 12 milhões de reais. Mônica, qualquer leilão, claro, desperta preocupações, mas leilão de um hospital é uma preocupação ainda maior. Quais as explicações para isso? Com certeza, Alberto. Uma notícia que preocupa demais os moradores de Ibiporã, isso porque o Hospital Cristo Rei é muito importante para o município e também para as cidades da região. O hospital que foi inaugurado nos anos 50, normalmente atende especialidades importantes, cirurgias e também aqueles casos de urgência e emergência. Então, há um pronto-socorro no hospital que muitas pessoas acabam procurando depois de acidentes e outros problemas. Então, é sim uma notícia que preocupa. A gente tem uma tela aí que mostra as imagens do Hospital Cristo Rei no site da leiloeira. Isso porque já há imagens para os interessados verificarem o prédio desse hospital, que foi avaliado em 12 milhões e 425 mil reais. Para a gente falar o motivo desse leilão. Ele foi, então, para leilão por conta de dívidas trabalhistas da Associação Santa Casa de Ibiporã, que administra o hospital. E esse leilão já tem data para acontecer dia 24 de agosto. Os interessados poderão dar lances somente por
pelo método online. O valor dessa avaliação, então, é de 12 milhões, mas há a possibilidade de dar o lance mínimo, que é a metade desse valor. Outra informação deste processo é que, se, por exemplo, essa dívida for paga por parte da administradora do hospital, esse leilão, então, pode ser cancelado. Nós procuramos o responsável pela direção do hospital, até para entender o que será feito. Ele informou que depois, no período da tarde, irá enviar uma nota oficial para poder se posicionar quanto a isso, já que ele passa por reuniões para tentar também resolver essa situação. Também questionamos a respeito da influência no atendimento, mas não tivemos nenhum retorno por enquanto. A gente reforça, então, esse leilão já foi marcado para o dia 24 de agosto, por volta das 9 da manhã, e ele vai ser feito pelo site da leiloeira. O valor de avaliação do prédio do Hospital Cristo Rei é de mais de 12 milhões de reais e agora a gente continua acompanhando, né, Alberto, os próximos passos dessa situação, que é realmente preocupante. É bastante, muita gente de Ibiporã, em região, atendida aí no Hospital Cristo Rei. Certamente a direção vai tentar impugnar, tentar barrar de alguma forma a realização desse leilão, que por enquanto está mantido agora para o dia 24 de agosto. Obrigado a Mônica, mais uma vez, ao vivo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Amanhã tem mais um mutirão de vacinação em todo o estado e a preocupação é grande, até porque algumas vacinas, como a contra a paralisia infantil, têm procura muito baixa até agora. Apenas 31% do público-alvo foi vacinado. E até por isso, a importância de levar a criançada para os postos de saúde amanhã e colocar esta e outras doses em dia. O Glauber escapou da escola hoje, mas por uma boa causa. Veio tomar vacina para ficar em dia. A mãe Flávia diz que está sempre atenta às datas da caderneta para não atrasar nenhuma aplicação. Sempre eu venho aqui para ver se tem algum atrasado, se está faltando alguma, né? Mas o cenário preocupa. Há mais de 30 anos, sem registrar casos de poliomielite em território nacional, o Brasil está em estado de alerta, após outros países que também não possuíam diagnósticos recentes detectarem novos casos da doença. Um levantamento feito a pedido do Meio Dia Paraná compara os percentuais de crianças que receberam a vacina contra pólio no Paraná. O gráfico mostra que no ano passado, o estado registrou o menor alcance desde 2015. Neste ano, 31% do público-alvo foi vacinado contra a doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Essa pediatra alerta para a gravidade das consequências. A doença é gravíssima, né? A doença ela pode causar, em 10% dos casos, aquela paralisia flácida, uma paralisia permanente, que não existe tratamento. Nós não temos nenhum antiviral que combata o poliovírus. Então, realmente, é uma doença que não tem um tratamento e uma chance de cura dessa sequela que vai ser permanente. Então, não tem nenhuma justificativa plausível para essa falta de adesão ao calendário vacinal contra a poliomielite. Para impulsionar a vacinação, as prefeituras fazem mutirões. O próximo está previsto para este sábado em todo o estado. Em São José dos Pinhais, onde até agora 78% do público-alvo já foi imunizado, a Secretaria tenta expandir a cobertura. A gente tem feito busca ativa por telefone, por WhatsApp, indo na casa das pessoas mais próximas às unidades, mas eu quero deixar o convite, né, para toda a população que realmente compareça, que coloque em dia o cartão de vacina dessas crianças, porque isso traz um impacto muito significativo na saúde delas. O Glauber não foi para a aula hoje, mas fez a tarefa de casa. Tomou as gotinhas e voltou para casa protegido. E sempre a gente tem que ficar alerta. Não dá para dar bobeira? Não, não pode, né? Cada cidade está definindo o seu esquema de vacinação, quais postos de saúde ficarão abertos. E aqui em Londrina, teremos postos em vários pontos da nossa cidade. Vanessa Navarro, qual a programação, quais os horários de atendimento amanhã também? Pois é, Alberto, aqui vão ser 10 postos abertos amanhã, neste sábado, né, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Então é uma boa oportunidade para o pessoal que ainda não levou as crianças para vacinar, às vezes porque os pais trabalham durante a semana, ou mesmo para não perder um dia, um turno de escola. Então, uma oportunidade de ir num sábado e com vários postos e mais uma facilidade.
não vai ser preciso agendar horário, é só chegar. Olha só a lista, então, das unidades básicas de saúde que estarão abertas amanhã nesse dia D. Na Zona Norte, Vivi Xavier e João Paz. Na Zona Sul, Itapuã e o Eldorado. Na Zona Leste, os postos do Armindo Guazi e do Marabá. Na Zona Oeste, o Alvorada e pertinho da RPC e o Santa Rita. E, além disso, o Guanabara, ali na região central, já indo para a Zona Sul. E também o posto ali do centro. Nessas unidades, o pessoal vai estar vacinando as crianças de 1 a 4 anos contra a paralisia infantil, elas que são público-alvo dessa doença que tinha sido erradicada no mundo e tem já aparecido em alguns países, preocupado bastante. E também vou aproveitar para atualizar a carteira de vacinação da garotada de 0 até 14 anos. Se os pais têm dúvida, não tem problema, é só levar a carteira, que ali as equipes vão ver se já tem alguma vacina que está na época de tomar, ou mesmo se tem alguma em atraso, vão orientar. E ali já dá para tomar todas essas vacinas, proteger também, então, contra outras doenças, como hepatite, meningite, sarampo, febre amarela e até mesmo a Covid-19, que hoje também pode ser tomada, né, a vacina contra essa doença, junto com as outras. O que é preciso levar, além da carteira de vacinação? Um documento com foto ou então a certidão de nascimento. Ótima oportunidade, né, Alberto? Um bom motivo para tirar a criançada de casa, mesmo com esse frio, garantir essa imunização, porque com certeza isso vai ter o melhor reflexo lá na frente, que é proteger a saúde delas, né? É isso, agasalha bastante a criançada amanhã cedo, criançada bem protegida e garantindo a vacinação. Então, 10 postos de saúde, das 8 da manhã às 2 da tarde. A Vanessa falou ali a lista, daqui a pouco esse material está lá no Globoplay e também no nosso G1 Paraná, para você se organizar, ver onde é mais perto da sua casa e marcar presença nesse sabadão. 12h49, depois do intervalo, o Meio Dia Paraná vai mostrar para você o aumento nas vendas do Dia dos Pais e também a programação do comércio para os próximos feriados que estão vindo por aí. E tem também a Giovana Machado com as informações da previsão do tempo para esse fim de semana, que será gelado em todo o Paraná. Meio-dia e 52, o seu Meio-Dia Paraná já está de volta aqui na tela da RPC. O comércio de Londrina está discutindo os horários para os próximos feriados. Não temos grandes feriadões tão logo, mas alguns desses feriados aguardam sim definições. Vanessa Navarro, sei que antes desse balanço dos feriados, você tem um levantamento aí em relação às vendas do Dia dos Pais. Como foi esse desempenho? Um pouco melhor do que no ano passado, Alberto, mas também abaixo do que os comerciantes esperavam. Essa pesquisa ela foi feita pela Associação Comercial de Londrina, em parceria com a Federação das Associações Comerciais do Estado. A pesquisa aqui na cidade apontou um desempenho 8% melhor do que em 2021. É um índice pouco melhor, né, então, do que no ano passado, quando a gente ainda tinha muito mais os efeitos da pandemia. Mas o que os comerciantes esperavam antes do Dia dos Pais era um aumento de 10%. Apesar disso, ficou acima da média do estado, em que foi registrado um crescimento aí nas vendas, segundo os comerciantes, de 6%, também um pouco abaixo do esperado. Apesar disso, a Associação Comercial de Londrina fez uma avaliação positiva desse aumento nas vendas e agora já tem lojistas de olho, então, nos próximos feriados. As negociações já estão na mesa, o primeiro deles, né, o próximo, é no dia 7 de setembro, Independência do Brasil, vai cair numa quarta-feira. As lojas de rua não vão abrir, mas a convenção relativa aos shoppings ainda está aberta, então é possível que venha aí um acordo para a abertura de lojas nos shopping centers. Claro, a gente vai atualizando isso também. Estão em aberto, paralelamente, também as negociações sobre os horários do comércio durante a Copa do Brasil. E aí a gente não está falando de extensão de horário, mas sim de uma pequena redução. A princípio, a ideia é fechar as lojas um pouco antes de cada partida e também durante os jogos. Mas isso tudo ainda é objeto de discussão, ainda não saiu um acordo, deve sair aí nas próximas semanas ou nos próximos meses. Aproveitando para atualizar, nesse fim de semana, os horários do comércio valem os mesmos que têm sido adotados aí nos últimos fins de semana. As lojas de rua podem abrir até às 6 da tarde, mas a gente lembra que no centro de Londrina e mesmo também em outras ruas, avenidas comerciais aqui da cidade, muitos lojistas acabam optando por fechar ali por volta das 2 horas da tarde mesmo. Mas
Tá aí, Alberto, a gente atualizando um pouquinho como é que foi o desempenho do comércio e também já começando a falar da movimentação para os próximos feriados. Valeu, Vanessa. O pessoal de olho aí nos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, a programação que teremos lá na frente também. E a Vanessa já antecipando um pouco para você. Eleições 2022. 2.084 eleitores pediram voto em trânsito em Londrina, no Paraná. São mais de 24 mil pessoas cadastradas aí para votar fora do domicílio eleitoral, de acordo com o TRE. O prazo para pedir o voto em trânsito terminou ontem. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro. Chegou a vez de falar do fim de semana, desse frio que está tomando conta de boa parte do Brasil. Até porque a dúvida é até quando essa onda de frio, Gil, vai se estender. Os termômetros vão continuar ali com temperaturas tão baixas no início da manhã, principalmente. Isso, Alberto. Antes dessa onda de frio aí perder força no nosso estado, ela vai se intensificar ainda mais, viu, pessoal? Principalmente nesse sábado, né? Semana que vem, as temperaturas começam a ficar um pouquinho mais amenas. Eu aproveito para abrir a janela aqui da nossa região. Aí você confere imagens ao vivo de Apucarana, por lá 13 graus, imagens da região central, a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, lá em Apucarana. E amanhã vai ser uma das cidades mais geladas aqui da nossa região, viu? Mínima prevista por lá de 2 graus. E há previsão também de geada para todo o Paraná, inclusive para a nossa região, aqui o norte do estado, segundo os meteorologistas. Hoje, né, teve geada na metade sul, mas amanhã a nossa região norte não vai ficar de fora. Confira aqui comigo os detalhes para a nossa região, principalmente para Londrina. Olha, amanhã a mínima prevista por aqui é de 4 graus, com previsão de geada, e a máxima chega até 19. Repara que não tem previsão de chuva, tá? Para os próximos dias, nem para a semana que vem. No domingo vai esquentar um pouquinho, mínima de 8, máxima de 22, e na segunda-feira ainda mais. Mínima de 11, máxima de 23. Olha a região como é que fica. Ortigueira, amanhã, mínima de 2 graus, assim como Congonhas. Arapongas também, mínima de 3. E as máximas ficam aí em torno dos 19 graus, 18 em Congonhas, 20 em Florestópolis. Tem mais cidades também aqui da nossa região. Olha só, Jacarezinho, mínima de 13, amanhã, máxima de 19. Cornélio Procópio também 3. Ó. A maioria 3, Apucarana, como a gente citou, 2 graus, e as máximas vão ficar aí em torno dos 19, 18 graus. Qual que é a tendência, pessoal? Para a próxima semana, a gente não deve ter muito susto por aqui, viu? Não tem previsão de chuva, não tem previsão de chuva para o restante do mês de agosto. É claro que a gente atualiza essa informação para você. Pode ter nebulosidade para a semana que vem. As manhãs serão mais frias, aí em torno dos 11, 12, 13 graus. E com o passar dos dias, as máximas vão ficar cada vez mais quentes, daquele jeitinho do nosso inverno londrinense, norte paranaense, né, Alberto, que a gente conhece. De manhã, encasacado, na hora do almoço, já tem que carregar tudo no braço. Algo tão atípico no mês de agosto, né, que geralmente estava quente, abafado, né, Gi? E olha só, tem algumas participações aqui, inclusive falando de tempo, né? O José Carlos, Gi, com o amanhecer em Rolândia. Mais abaixo aqui também, olha só. Esse recado está contigo aí. Dia lindo, né, Jorrei? Mas tá bem friozinho. Justamente, né, nesses dias mais frios, as paisagens ficam ainda mais bonitas com a luz que faz no inverno. Ok, deixa eu ver se tem mais um aqui falando também do frio. O Hernandes aqui. Vamos lá. Opa! Agora sim. É passageiro, Hernandes. O Hernandes está falando, graças a Deus que a Giovana falou que esse frio é passageiro. Vai passar logo. Sou do time da Mônica, adoro o calor. Eu também, viu, Hernandes? A gente gosta, né? Aqui, londrinense, nortão do estado, a gente está acostumado com a temperatura mais quentinha, mais confortável. É isso aí, Gi. Olha, com tanto frio, né? O risco de neblina nas estradas também aumenta a preocupação quanto aos acidentes. Até por isso, tem uma recomendação da Polícia Rodoviária Federal. Eu te convido a acompanhar conosco. Para o motorista que se encontrar nessas condições de restrição de visibilidade, a PRF orienta o motorista a fechar os vidros, diminuir a velocidade, mas sem freadas bruscas, procurar manter o farol baixo ligado, nunca use o farol alto nessas situações, mantenha sempre uma distância segura em relação ao veículo que está à sua frente. Também é importante sinalizar sempre qualquer mudança de direção por meio das setas.
não parar no acostamento, mas se precisar, procure o local mais afastado possível da pista de rolamento. E após imobilizado, ligar o pisca-alerta. Só atravesse a cortina de neblina caso haja visibilidade suficiente. Tá, então, essa recomendação nesse alerta sempre tão bem-vindo. E Gi, antes de você se despedir, tem mais recados aqui falando do tempo. Tem sim. A Érica, vamos ver o que ela disse. Érica, aqui em casa, eu e a minha mãe também gostamos do frio. Nos dá mais energia mesmo. Olha só, a Érica é do time da dona Cirlei, que estava bem animadona logo cedo, dando um baile na Moniquinha lá, que estava morrendo de frio. E a Agnes, amo o frio, acordei às 5h30 para correr. Ótimo dia para todos nós, ótimo dia, Agnes. Já cheia de energia nessa sexta-feira gelada por aqui. Diferente de mim, viu? Acordei meio preguiçosa. Eu da mesma forma, mas é aquela coisa, é tanto trabalho pela frente que a gente logo vai embalando, né? Tá aí, Giovana Machado, nossa companheira aqui participando mais uma vez. Semana que vem tem mais aqui. Você participando, interagindo e a gente fazendo o Meio Dia Paraná cada vez mais completo. Claro, a gente conta sempre com a sua participação, mandando sugestões, vídeos, fotos. Conta com a gente, manda mensagem pra gente no nosso aplicativo Você na RPC e faz com a gente um Meio Dia Paraná cada vez mais participativo com você juntinho da nosso pessoal, né, Albertão? Valeu, Gi. Obrigado, me despeço mais uma vez, mas antes do tua saída aqui do vídeo, chama pra gente aí os destaques do JH desta sexta-feira. Tem destaques do JH com o Trali. Vamos ver o que ele está contando para a gente nessa sexta-feira. Olá, paranaenses. Boa tarde, um ótimo almoço. A friaca é o assunto na boca do povo em boa parte do Brasil. A passagem de uma frente fria congelou paisagens no sul. Nevou pela primeira vez neste inverno em Santa Catarina. E a menor temperatura do estado foi registrada em Bom Jardim da Serra, 6 graus negativos. Mandato de vereador cassado. Gabriel Monteiro, do PL, ex-policial e youtuber, perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar, por causa de acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. Vamos trazer todos os detalhes da sessão na Câmara do Rio, que durou mais de 6 horas, com um placar de 48-2 pela cassação. O sufoco de quem tem dívidas e não consegue pagar. É o seu caso? O número de brasileiros com contas em atraso é recorde, mais de 63 milhões de inadimplentes em julho, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Lojistas. É o maior patamar desde o começo da série histórica há 8 anos. E a festa do peão, mais famosa do Brasil, volta com tudo depois de 2 anos. No Jornal Hoje, não perca, um abraço e até já. E aqui no telão tem mais mensagens que foram chegando ao longo do nosso Meio Dia Paraná. O pessoal comentando aquela reportagem sobre o censo, as orientações, o Tira Dúvidas. O Dorvanir Pereira. Oi, Alberto, boa tarde. Fiquei com pena dessa recenseadora que foi maltratada pelo morador. Pura ignorância. Ela só quer trabalhar e cumprir o seu papel. Se não quer responder às perguntas, beleza, mas não precisa maltratar o funcionário. O respeito é o básico, né, Dorvanir? Pode até discordar do censo, do formato, mas é um serviço indispensável e não dá para ser mal educado aí com quem está trabalhando. O Ricardo, autoshows, arrancadões e corridas no autódromo. Boas lembranças. Sobre o autódromo, também o Bonifácio. Em cena na RPC, os 30 anos do Autódromo Ayrton Senna. Bela reportagem. Tá, então, a gente vai encerrando hoje, então, compartilhando com você mais imagens do Autódromo Ayrton Senna, que está chegando aí aos 30 anos, nesse domingo, completando aí 30 anos, 3 décadas da inauguração desse circuito tão importante para todo o automobilismo nacional. No início, era o Autódromo Norman Prochet, mas depois, com a morte do Ayrton Senna, ele passou a ser o homenageado a dar nome ao autódromo. Norman Prochet passou a ser nome de uma escola ali na região da Gleba Palhano. Para rever essa reportagem e tantas outras, é só acessar o Globoplay. Obrigado mais uma vez pela companhia, forte abraço e um ótimo final de semana. Meio Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.